Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, sou presidente da Associação Unidos pelo Autismo e sou mãe de um garotinho de 5 anos, o Raonic, um autista não oralizado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sinais do autismo, o diagnóstico e o tratamento. O autismo, como eu comentei com você, é uma alteração no desenvolvimento dos neurônios. E a característica dele seria um déficit na comunicação social, que seria na interação social e também na comunicação verbal e não verbal, e comportamento repetitivo e estereotipados. Então, os sinais vão em volta dessas características, né, que compreende o autismo. Então, tem algumas crianças, a depender é, do grau de apoio e de comprometimento, que você começa a já perceber nos primeiros meses de vida. E tem outros que você vai perceber como se fosse um autismo regressivo, você vai perceber uma regressão, uma perda de habilidades. Então tem criança que já no primeiro mês você percebe que ele ou é muito quietinho ou é muito agitado. Então ele não tem essa flexibilidade mental de se equilibrar. Ou ele fica muito irritado muito facilmente, ou ele é uma criança muito calma. Estou aqui na casinha do meu filho, então, né, tô pedindo licença para ele, para poder estar gravando para vocês. Então ele tem essa já desde pequeno, então, porque o autista, ele nasce autista. Algumas características vai ficar meio sutil até um certo ponto e outras vão, né, ser mais evidentes e com o tempo essas características vão se tornando cada vez mais evidente a ponto de você perceber que tem alguma coisa acontecendo diferente ali. Então ele tem também a tendência a diminuir a resposta, né, quando você chama pelo nome, ou ele parece que não está ouvindo, ou ele não se atenta muito, ou ele ouve algumas vezes, outras vezes ele não ouve. A imitação, porque a imitação é extremamente importante. Nós aprendemos por imitação e eles raramente imitam o que você faz. Né? Tudo isso você tem que ser trabalhado, né, com técnicas, através de abordagens comportamentais, para que ele possa aprender a imitar, né, ganhar essa habilidade de imitação que é extremamente importante para o seu desenvolvimento, porque os bebês utilizam muito essa questão de imitação. E aí os pais vão reforçando cada conquista que ele faz, né, cada imitação que ele adquire, e ele vai aumentando esse repertório para imitações mais complexas. Então ele diminui a resposta ao nome, às vezes nem respondem, e também a questão da imitação é bem comprometida. Também tem essa questão do atraso verbal, algumas crianças demoram bastante para falar. Por exemplo, meu filho, ele não falou assim muitas palavras ou frases, mas ele chegou a falar, né? Então os marcos de desenvolvimento dele aparentemente estava normal. A fala também até que estava, só que aí chegou com um ano e meio, um ano, 8 meses, ele regrediu, parou de falar. Então tem essa questão do comprometimento da fala, ou então de manter um diálogo, né? Manter uma frase completa. Né? Então tem essa dificuldade também, ou então falam, mas não conseguem manter um diálogo, não conseguem entender a intenção sobre entre linhas, o contexto, né? Eles não conseguem ter essa habilidade. Também tem a dificuldade no déficit da atenção compartilhada, na atenção conjunta. Às vezes, assim, você tem um objeto e quer compartilhar aquele objeto, quer mostrar para ele, olha que legal esse objeto, olha que lindo, ou mãe, quer experimentar essa comida, quer experimentar esse alimento? Eles não têm muito essa questão de compartilhar. Às vezes eles pegam um objeto, dá para você, pega de novo, dá para você, pega de novo, mas eles não falam nada, você que tem que deduzir o que é que eles estão querendo que faça, né? E às vezes esse comportamento é o que traz para ele a sensação de prazer. Então também tem algumas crianças, né, bebezinha ou até adulto que tem um atraso motor, né, demora, às vezes não engatinha, não rasteja, vai direto e já começa a andar, ou então demora para andar, às vezes ele não faz alguns movimentos do jeito que tem que ser, eles não mexem muito com as mãos, e às vezes eles gostam muito de ficar olhando nos dedinhos, ficam hora olhando os dedinhos, aqueles movimentos, olham para as luzes, enfim. Eles param em alguns movimentos por muito, muito tempo. Eles se atentam a coisas que normalmente a gente não faria. Eles se atentam à luz, a algum som, a alguma cor específica, algum movimento, que nem a roda de vai rodando
as rodas do carrinho, da bicicleta, ou às vezes eles vê um brinquedo e fica mexendo, e mexe, 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 ou até com o próprio corpo. Às vezes eles ficam mexendo com as mãos, às vezes mexem com o corpo, né? Às vezes eles pulam, às vezes andam com a ponta do pé, apesar que isso também tem a questão sensorial, né? Que para eles poderem fazer isso, que tem aquela sensação de prazer deles, e essa também é uma das características. Então, a exploração atípica dos objetos, não que isso seja ruim, mas tem várias formas deles utilizarem um objeto, e na verdade eles pegam e se interessam por uma coisa específica, eles não têm assim muita noção do contexto, eles pegam algo específico. Por exemplo, vamos supor, tem até um estudo que fala sobre isso, você pede para a pessoa abrir a geladeira e falar, o que você vê? A gente fala assim, eu vejo uma geladeira, aí a pessoa não, eu vejo a letra C, vamos supor que a marca era Consul, eu vejo a letra C, ele não vê nem a palavra inteira e nem a geladeira, ou abre lá dentro da geladeira, o que você vê? Aí a gente fala, eu vejo a margarina, eu vejo o pão, logo eu vejo ingredientes para café da manhã. Ele pega e fala assim, eu vejo o tomate. Então ele não consegue ter a noção do contexto, né, que aquilo significa. Às vezes você faz uma mesa de almoço com arroz, feijão, uma mistura, um suco, uma salada, e você pergunta, o que você está vendo ali? Aí você pega e fala, olha, eu vejo uma mesa para fazer o almoço. E ele pega e fala assim, eu estou vendo uma colher, ou estou vendo o alface. Mas o que significa isso que está na mesa? Ele não tem a noção de criar o contexto. Isso aqui é uma mesa de uma refeição, de um almoço. Então, essa questão de ter a noção do todo também com eles é bem complicada, tá bom? Ele tem essa questão extrema de comportamento, eles se desregulam muito facilmente, às vezes eles estão bem, de repente eles estão estressados, mas isso acontece por alguma coisa que ativou, né, esse estresse, essa crise. Pode ter sido um cheiro, pode ter sido um toque, pode ter sido algo que foi contrariado, porque eles são muito engessados nas rotinas, nos rituais. Então isso faz com que essa imprevisibilidade que acontece faz com que eles não se adaptam e aí eles se desregulam. Então essa também é uma característica que eles têm, né? Não ter essa flexibilidade, né? Eles gostam de manter o ritual, né? A troca de vocalização não possui nos bebês, às vezes eles não falam, né? Não troca os balbucios, né? Eles vão supor também, é uma coisa muito importante, eles vão supor, se você fala assim, segue a minha mão, às vezes ele não segue a sua mão, e se ele não tem essa habilidade de seguir, a questão de ler, por exemplo, vai ficar bem comprometida, porque se ele não consegue seguir, como que ele vai ler um texto? Como que ele vai aprender a ler? Fica difícil dele aprender a ler se ele não tem esses pré-requisitos. Olha o menininho aqui querendo pintar, agora eu vou ter que ficar bem esperto, senão daqui a pouco eu que vou ficar branca. E pouca, assim, reação à expressão. Às vezes você fala assim, fica feliz, fica triste, fica irritado. Às vezes eles não sabem fazer esse tipo de expressão, né? Para eles parece que é tudo a mesma coisa. Eles têm que pensar muito bem como eles vão reagir. Então também é um dos sinais, tá bom? Acabei falando bastante sobre sinais, né? O diagnóstico, não existe um exame específico para você identificar o autismo, porque ele é um comprometimento na interação social, né, e na comunicação social. Então, logo o diagnóstico, por hora, ele é feito através de conversa com os pais, uma conversa bem minuciosa com os pais, que se ele tiver já estando, né, se ele está fazendo algum tratamento, conversa com esses profissionais que ele tem contato, conversa também se ele tiver alguma babá, alguém que cuida além dos pais também para verificar o olhar dele em relação a esse paciente. Também na escola, se ele for na escola, para você ver qual que é o olhar da escola em relação a isso, tá bom? É feita também escalas, né, de avaliação de diagnóstico, pode ser o ATA ou o MICHET, são dois protocolos, né, de escalas que você pode identificar e faz um comparativo com a criança neurotípica.
né, para verificar aonde está as dificuldades, ou também pode ser que ele tenha uma habilidade acima da média. Isso também é analisado, porque o autismo é um espectro, então existem pessoas com bastante comprometimento, assim como tem pessoas que existem habilidades acima da média, então tudo isso é avaliado. E também o histórico familiar, e como o autismo é genético, né, predominantemente genético, então também é necessário verificar o histórico familiar para ver. Os exames que são feitos normalmente é para você eliminar, né, condições coexistentes, que tem pessoas que falam que é comorbidades. Então esses exames é feito para isso, para eliminar possibilidades, né, porque existe alguns outros transtornos ou síndromes ou até doença que tem características parecidas, né, com o autismo, mas não é o autismo, porque o autismo tem as suas, né, as peculiaridades que o encaixa, que o enquadra nesse transtorno, além do que é transtorno, né? Então é necessário fazer esse diagnóstico, ele é multidisciplinar, né? Ele é multiprofissional, é necessário ter um olhar. E quem é habilitado no Brasil para fechar o diagnóstico é só o psiquiatra ou o neurologista. Os demais profissionais vão dar um suporte, fazerem avaliações cada um na sua área, para que possa ser preciso, né? Além de ajudá-lo a determinar que tipo de intervenção será feita, né? E quer que eu abra, meu bem? Vou pegar aqui o outro guache pra você, ó. Já tô começando a ficar pintada, viu, gente? Já vou perder minha calça aqui. E o tratamento, esse ano foi feito um estudo com 70 mil artigos científicos, né? Foi lançado agora, né, nesse ano, primeiro semestre. E nesse estudo foi identificado cinco tratamentos que funcionam para o autista. Tá? Todos eles, por ser uma quantidade muito grande de artigos, é considerado já cientificamente comprovado, tá? Com base na ciência mesmo. Então, 5 tratamentos que funcionam para o autista. Primeiro, atividade física. A atividade funciona não só para o autista, mas como para todos, né? Então, a atividade física é extremamente importante. Para o meu filho, por exemplo, nossa, foi o que abriu a janela. Ele, assim, em um mês, ele começou a evoluir muito. O meu filho como eu disse, é não oralizado. E, para vocês terem uma noção, teve um dia numa atividade com uma professora dele, que é a professora Karen, que ele estava se despedindo de uma mãe, aí a mãe pegou e falou tchau. O Raoni que pegou e falou tchau. A gente olhou assim, mas ele falou tchau? Só que como que a gente ia imaginar que ele ia falar tchau? Nem filmamos. Então a gente percebeu que o esporte está muito ligado com a fala, no caso dele. Então a grande tendência de melhorar essa questão, esse interesse pela fala, pode estar sim vinculado com o esporte. Isso não quer dizer que meu filho vai falar, mas nós, enquanto pais, né, temos a responsabilidade de promover, de deixar ele à disposição tudo que tem de comunicação alternativa e também trabalhar a questão da fala para que ele possa escolher, né, uma ferramenta que ele se sinta à vontade. Então, é isso que eu penso em relação ao meu filho. Não tenho essa preocupação de se ele vai falar ou não. Ele decide o que ele acha melhor para ele. O que eu tenho que fazer é preparar as ferramentas, né, dar os caminhos para que ele possa se fazer entender e que isso é importante para ele, né? É importante para as outras pessoas também. Com cada um entender, né, o pensar do outro, o ser do outro. Então a atividade física funciona. A integração sensorial, como eu comentei já nos outros vídeos, eles têm essa dificuldade na integração sensorial, no sentir, né, no perceber o mundo à sua volta através dos sentidos. Então é necessário esse profissional que é o terapeuta ocupacional. Existem outros profissionais que fazem também integração sensorial porque eles sabem o quanto é importante essa prática, né? Mas quem está habilitado para aplicar é o terapeuta ocupacional. E também a musicoterapia, também foi considerada cientificamente, que é extremamente importante. E a grande maioria dos autistas gosta muito de música, né? Então a musicoterapia e atividades relacionadas com música também é considerado cientificamente comprovado para trabalhar com eles, que tem resultados. E eu fiquei super feliz, né? Tem também a terapia cognitiva comportamental, que é
uma outra técnica utilizada, né, cientificamente. Normalmente usam bastante com autistas que de grau mais leve, né, mas também é eficiente. E aí foram identificados 28, na verdade foram 28 técnicas, né, de tratamento. 28 tratamentos. 4 foram essas que eu falei para vocês, e as demais 23, tá, tudo é um braço da ciência da análise do comportamento aplicada. É videomodelação, é imitação, é através de histórias sociais, sabe, reforçamento. Então, vários braços que assim, porque a aba é uma ciência, então dentro das ciências é criado vários protocolos, várias técnicas, é pegado aquilo que é importante para cada um. Então, então tudo está ali dentro. Então, a aba realmente funciona para autista. Então, cientificamente comprovada, esses 5 tratamentos funcionam para autista. E também tem que lembrar uma outra coisa que eu já ia esquecendo, até anotei aqui, que autista, o autismo não tem nada a ver com agressividade, com hiperatividade, não tem nada a ver com a questão do transtorno do sono, não tem nada a ver com depressão, entendeu? Com ansiedade. Isso são consequências, são coisas correlacionadas ou pré-existentes. Às vezes a ansiedade e a depressão é causada pela questão do querer fazer se entender, e como não é compreendido, eles não conseguem manter um diálogo, iniciar um diálogo, eles não conseguem se comunicar muito bem, aí ele fica depressivo. Isso é uma condição que a gente tem também normalmente, quando a gente está ali e não consegue realizar aquilo que nós gostaríamos, nós ficamos também. Então tem essa pré-condição, né? E aí essa questão toda é resolvida com a ajuda de atividade física, às vezes também com trabalho de habilidades sociais, às vezes também com remédio. Então é necessário sempre ter um conjunto, né, de profissionais. No caso do autismo, se for utilizado a aba, por exemplo, é necessário uma equipe multidisciplinar, né, para poder trabalhar todas as áreas. A questão da voz, então a fonoaudiologia é extremamente importante, porque se eles têm um comprometimento na comunicação social, então é extremamente que tenha um fono aí trabalhando. Se tem comprometimento na integração sensorial, então tem que trabalhar também a questão do terapeuta ocupacional, extremamente importante, porque ele que está habilitado, ó, já estou toda pintada, gente, ele que está habilitado a trabalhar com essa técnica, que é a integração sensorial. Então, o fono, terapeuta ocupacional, se é atividade física, então o profissional de educação física, né, para poder trabalhar também a atividade física. Se for na escola, o psicopedagogo ou o pedagogo também para poder trabalhar junto com o professor auxiliar, né, ou trabalhar atividades extras, adaptações de material, enfim, essa função toda. E outra, na escola é onde a criança, o jovem, o adulto fica o maior tempo, então é extremamente estar vinculado com a escola. O psicólogo, que é normalmente o que lidera a equipe especialista em aba, né, tem que levar muito em consideração a questão de tempo, de abordagem, a sua especialização, se ele está fazendo mestrado na área, se ele está produzindo artigo científico, porque é uma ciência, então tem que estar produzindo, tem que estar tendo resultado, tem que ter histórico, tem que ter tudo, tem que ter um supervisor. Normalmente até o supervisor da equipe tem um supervisor, porque a gente não tem domínio de tudo, porque cada autista é único, então sempre vai ter alguma coisa diferente, então é sempre necessário ter alguém aí te auxiliando. Além desses também, então o fono, o psicólogo, o terapeuta ocupacional é a base, o profissional de educação física, o psicopedagogo, ou psicomotricista é extremamente importante. Aí o médico, né, que sempre tem que ter, o pediatra, o clínico geral, o neurologista, o psiquiatra infantil. Às vezes é necessário ter um fisioterapeuta, a depender se ele tem algum atraso motor que não dá para o profissional de educação física trabalhar. A questão, se ele tiver também seletividade alimentar, é sempre bom ter um nutricionista por trás ajudando. Então tem que ter uma rede de apoio de profissionais para que possa juntos falar. Mas não é só ter todos esses profissionais eles têm que entrelaçar conhecimentos, eles têm que trabalhar, abordar uma linha, uma intervenção única, eles têm que falar a mesma língua para não confundir a criança e para que tenha resultado. A análise do comportamento aplicada é extremamente essencial, importante e tem resultado. Se essa equipe tiver nessa linha de intervenção,
é sem erro, é resultado com certeza. Mas se for utilizado um outro tipo de intervenção, também tem que seguir essa mesma linha, que é utilizar uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, para que todos eles possam trazer aí uma melhoria na qualidade de vida. Não é deixar de ser autista, é melhorar a qualidade de vida, a independência dele, para que ele possa se sentir incluído na sociedade que vivemos. Então é isso que eu gostaria de falar, espero que vocês entendam e aguarde aí o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!